Jeremias 29, a partir do verso 4, a palavra de Deus diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém. Pai, muito obrigado por estarmos juntos em Tua casa, por esse privilégio que o Senhor nos concede mais uma manhã de estar juntos na igreja e ouvir a Tua voz através da palavra que o Senhor nos deixou. E é ela que nós precisamos, é ela que nós queremos ouvir esta manhã. Não estamos aqui para ouvir os homens com as suas ideias, com as suas doutrinas e filosofias, mas estamos aqui para ouvir a voz do Senhor nosso Deus, falando ao nosso coração, nos alimentando espiritualmente com a Tua palavra. É o verdadeiro alimento que nos é necessário. E é isso que te pedimos, fala conosco essa manhã mais uma vez. E eu entrego a minha vida a Ti, pedindo, clamando por graça e misericórdia, e pedindo da unção do Teu Espírito, para que neste poder a Tua palavra seja ministrada e eu seja um instrumento do Senhor, para que todos nós possamos ouvir a Tua voz. Oro assim com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, esta palavra de Deus, vinda através do profeta Jeremias ao povo de Israel, no momento de dificuldade, ela é como uma carta que Deus está endereçando ao seu povo. Uma mensagem através do profeta verdadeiro, Jeremias, a um povo que estava vivendo um momento de muita dificuldade. E aqui Deus então diz algumas coisas muito importantes para esse povo. E é importante também lembrar que as dificuldades que o povo passava nesse momento eram consequências das próprias escolhas erradas que eles fizeram, dos próprios erros que foram cometidos. A Bíblia está nos falando a respeito do cativeiro de Israel na Babilônia. E isso foi consequência de uma série de pecados, de uma série de escolhas erradas, de uma série de procedimentos incorretos, caminhos errados que aquelas pessoas escolheram. Mas mesmo assim, Deus se importa com o seu povo. Ele vai puni-los, Ele vai aplicar neles uma lição prática de vida, mas não os abandona. Ele manda o profeta, Ele manda essa carta, Ele manda essa mensagem porque Ele se importa com o seu povo. E na mensagem do profeta Ele traz conselhos para que a gente consiga superar as adversidades. Ele diz ao povo que eles estão vivendo momentos difíceis, mas que eles podem, com um comportamento diferente, passar por esses momentos e depois experimentar
a restauração que seria dada pelo próprio Senhor. Então eu creio que nessa carta aqui de Deus ao seu povo, nós encontramos também para nós muitos conselhos, muitas direções, para quando nós estivermos também passando por dificuldades. E eu creio que muitos de nós talvez estejam vivendo momentos difíceis, porque o mundo é difícil, os tempos são ruins, né? Os momentos que a gente vive, quanto mais o tempo passa, infelizmente eu digo a você, a tendência é piorar. O mundo vai de mal a pior, não vai melhorar. Então nós que estamos no mundo, e Jesus ao orar pelos discípulos disse ao Senhor, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Nós vamos continuar nesse mundo, vamos estar sujeitos às adversidades, mas Deus sempre nos traz uma palavra, sempre nos dá uma direção de como viver e como superar essas dificuldades. A gente está se aproximando aí do final do ano, não é? E muita gente começa a fazer planos. Eu tenho dificuldades em entender esses planos, não é? Porque o que a gente espera o final do ano para fazer planos? E o ano passa e de repente a gente não cumpre os planos que fez no ano passado. Então não adianta planejar muito, o que importa é realizar, o que importa é fazer. E muitas vezes os planos que a gente faz são todos eles centrados nos nossos objetivos, nos nossos próprios interesses. E às vezes a gente, como é cristão, quer colocar Deus nos nossos interesses, né? A gente quer conciliar, juntar, unir o útil ao agradável, como se diz, não é? Mas são planos que são totalmente nossos, que Deus talvez não tenha nada com eles, mas a gente coloca Deus no meio, querendo dizer que Deus quer o melhor para nós, não é? Querendo sonhar alto, e isso é uma característica de muitos de nós. Mas há um conselho que eu quero deixar antes de prosseguir com a mensagem, que está em Deuteronômio, no capítulo 23. Um conselho de sabedoria de Deus que deve estar no coração de cada um de nós. Em Deuteronômio 23, no verso 21, está escrito assim: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requerirá de ti, e em ti haverá pecado. Quando a gente promete alguma coisa, em outras palavras, a gente tem que cumprir. Quando a gente vota, a própria Bíblia diz, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Fazer promessas, fazer planos, jurar mudanças de comportamento e continuar vivendo da mesma forma. Isso não muda a nossa vida. Israel caminhou por um momento de dificuldade porque não mudou o seu procedimento. E aí foram parar em Babilônia. Mas os planos que nós temos para o futuro precisam incluir certamente, e são os mais importantes, os planos espirituais. O que eu tenho para melhorar como pessoa? Não é? Eu sempre digo isso quando o ano vai se aproximando do fim, que começam, né, aquelas manias que a gente tem de fazer planos e promessas para o ano que vem. São os votos. Antigamente, quando éramos do mundo, né, isso era até mais forte. Mas mesmo na igreja, ainda há pessoas que ficam guardando para o final do ano aquilo que deveriam ter feito o ano inteiro. E aí prometendo mudanças de comportamento, prometendo coisas que farão, e o ano passa e a gente não faz absolutamente nada. Mas raramente nós vemos alguém no final do ano dizendo assim: Senhor, o ano que vem eu quero ser um crente melhor. A gente muitas vezes diz, ano que vem eu quero trabalhar, ano que vem eu quero ganhar mais, ano que vem eu quero prosperar, eu quero isso, eu quero aquilo, mas raramente a gente inclui nesses planos um plano espiritual. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um cidadão melhor, eu quero ser um cristão melhor, eu quero ser alguém mais dedicado a Deus no outro ano. Isso talvez devesse ser a nossa prioridade. Será que nós temos esses alvos bem definidos? Nós precisamos de alvo, nós precisamos de meta,
E o que Deus está dizendo ao seu povo nessa carta é como eles devem agir, mesmo diante desse momento de grande adversidade, que é experimentar a escravidão, que é o que eles estavam experimentando nesse momento. Então, conselhos de Deus para o povo de Deus passar pelas adversidades. Jesus disse para nós: no mundo tereis aflições. Então já nos advertiu que o mundo não seria um mar de rosas, que nós passaríamos também, em algum momento, por adversidades, por aflições nessa vida. E como é que a gente enfrenta isso? Aí entra a carta de Jeremias, a carta de Deus, através de Jeremias, para o povo, que eu quero contigo ler mais uma vez e encontrar aqui esses conselhos para a nossa vida, que são muito importantes. Uma coisa que fica clara no texto aqui lido é que Deus diz claramente, começando aqui no versículo número 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem exilou o povo de Deus? Foram os babilônicos? Não. Foi o diabo? Não. Foi Deus. Ele diz: eu deportei vocês para a Babilônia. Ao olhar a história, nós diríamos: os babilônicos invadiram, prenderam e levaram. O mal chegou, mas a Bíblia diz que foi Deus que fez isso. Esse já é um primeiro princípio que a gente precisa observar. Nem tudo que nos acontece a gente pode atribuir a culpa ao diabo. Nem tudo que nos acontece a gente pode atribuir a culpa aos outros, aos inimigos. Ah, fizeram mal contra mim. Porque às vezes também pode vir de Deus o mal. E isso não é muito entendido e, pelo contrário, também não é muito ensinado nas igrejas. As pessoas têm uma ilusão a respeito de Deus, que tudo que Deus quer é te ver feliz. Isso não é verdade. Deus também abençoa, mas Deus também traz o mal quando ele é necessário. Tudo o faz por amor, porque até quando Deus pune e disciplina seus filhos, a Bíblia diz que ele o faz por amor. Quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. Então, o Senhor está dizendo: eu deportei vocês para Jerusalém. E aí ele começa a trazer alguns conselhos que servem para nós. Se eu estiver passando por alguma adversidade nesse mundo, e que Jesus disse eu passaria, se eu estiver enfrentando alguma luta, mesmo que ela tenha sido provocada por mim, por um mau comportamento da minha parte, mesmo que ela seja um juízo de Deus sobre a minha vida com o intuito de me aperfeiçoar, há conselhos importantes que nós todos devemos ouvir e colocar em prática. O primeiro deles, versículo 8 e versículo 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. É muito bom, não é? Quando a gente ouve uma palavra que vem de encontro a tudo que eu desejo, a tudo que eu quero. Quando um profeta me diz o que eu quero ouvir, é maravilhoso, não é? Isso é maravilhoso. Mas Deus está dizendo: não se enganem, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Então, o primeiro conselho no momento de dificuldade que serve para todos nós: não se deixe enganar. Por quê? Porque na dificuldade nós somos mais suscetíveis ao engano. Quando a gente está sofrendo, é a hora que o diabo se aproveita, irmãos, para trazer o engano. É no sofrimento das pessoas que ele engana, porque ele traz a solução fácil, ele traz aquilo que me agrada. Ele não me engana com algo ruim, ele me engana com algo bom. Como diz a Bíblia, ele não aparece para a gente com essa imagem mitológica do diabo vermelhinho com chifre, cauda e tridente na mão. Ele é como um anjo de luz que vem para enganar, roubar, matar e destruir, é o seu propósito.
Então o engano, ele certamente é mais eficaz no momento do meu sofrimento. Quando eu estou sofrendo, eu sou mais suscetível a ser enganado. E o que aconteceu? O povo está sofrendo. Estão prisioneiros em Babilônia. Foram levados para lá contra a própria vontade, foram lá escravizados. E aí o que eu quero ouvir? Eu quero ouvir um profeta que chegue para mim e diga: a semana que vem está tudo bem. Semana que vem você está de volta em Jerusalém. Semana que vem Deus vai destruir tudo isso aí, teus inimigos vão estar na prisão. Semana que vem está tudo resolvido na tua vida. Sonhadores, adivinhos, profetas que vão chegar perto da gente dizendo: assim diz o Senhor, tudo isso vai melhorar, tudo vai ser resolvido. E sempre de acordo com o desejo do meu coração. Sonhos que vêm com o desejo. Sonhadores. Quantos sonhadores nós temos no nosso meio, irmãos? E quantas vezes nós somos os sonhadores? Eu gosto de uma palavra que está lá na epístola de Judas, em que Judas fala que um dos problemas da igreja eram sonhadores alucinados. Será que já existia LSD naquela época? Alucinados, sonhadores alucinados, viajando num submarino amarelo, não é? Alucinados. Será que tem gente alucinada no nosso meio? Pelo que Deus diz, tem. Profetas sonhadores alucinados que sonham segundo o desejo do nosso coração. E os nossos problemas tendem a piorar com enganos e com ilusões que são plantados no nosso coração. Por isso a Bíblia diz: é enganoso o coração do homem. Como nós somos enganáveis por nós mesmos. Como disse aqui outro dia numa mensagem, o pior engano é o auto-engano. É quando eu mesmo engano a mim mesmo. Por isso a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Porque o que nós sentimos no coração, que tantas vezes exaltamos e damos como justificativas para as nossas ações. Senti no meu coração. Eu já tremo quando eu escuto essa frase. Porque pode ser um grande engano, porque o coração é enganoso. Não é? E a gente se move pelo coração, faz pelo coração e acha que isso é bonitinho. Não é. Não é bonitinho, isso pode ser um grande engano. E outro alerta: há profetas mentirosos no nosso meio. Quando eu digo isso, digo na igreja, toda a igreja. Quantos falsos profetas nós temos na igreja? São inúmeros, são incontáveis. Deus está dizendo: não se deixe enganar por profetas. Ele diz bem claro que há no vosso meio. Não vem de fora, não vem de longe, está dentro da igreja, o engano de dentro para fora. Então há profetas enganosos no nosso meio, mentirosos no nosso meio. E Deus diz: está ruim para você estar na Babilônia, está ruim esse momento, vai ficar pior se você se deixar enganar. Se você se iludir. Mas as pessoas gostam de ilusão. Ao invés da verdade que liberta, alguns preferem a mentira que escraviza. Como dizem alguns, é melhor uma mentira doce do que uma verdade amarga. Não é? Há pessoas que não querem ouvir a verdade, preferem ser enganadas, preferem ser bajuladas, preferem ser mimadas, do que confrontadas com a verdade, com o erro, com o engano. Por isso que a maioria dos profetas foi morta. Por quê? Porque diziam verdades para quem não queria ouvir verdades, então eram mortos, eram perseguidos. Porque muitos de nós querem ouvir o que agrada, querem ouvir o que massageia o ego, o que alimenta a vaidade. É o que nós desejamos, mas isso nos leva ao engano. Então, o que está ruim fica pior, porque pior do que estar escravo é ser enganado como escravo. Pior do que tudo é ser enganado e continuar vivendo no engano, alimentado por falsas promessas que não se cumprirão. E Deus então está, em outras palavras, dizendo como conselho: tenha os pés no chão. Está difícil? Está difícil. Ele diz: fui eu que coloquei vocês aí, mas tenham os pés no chão. Não se deixem levar por mentiras, não sejam crianças, não sejam imaturos. Porque a criança,
é facilmente enganada por promessas, porque se aproveitam de crianças, porque fazem promessas que não se cumprem, e as crianças são enganadas. Então Deus está dizendo: cresça, põe os pés no chão, seja adulto, amadureça, não vai na conversa de profetinhas mentirosos, não caia na conversa do seu próprio coração, não dê ouvidos a ele, porque ele pode te enganar, ele é enganoso. Peça a Deus discernimento, um dom do Espírito, tão importante, talvez negligenciado: discernir espíritos, discernir profetas, julgar todas as coisas e reter o que é bom. Para fazer isso, eu preciso de discernimento. Discernimento não deixa que eu seja enganado. Os profetas estavam lá dizendo: fica tranquilo, tudo vai passar, tudo vai se resolver. Daqui a um pouquinho, no mês que vem, mais tardar, vocês voltam para Jerusalém. E era engano, era mentira. Deus nunca disse isso. Nunca foi essa a vontade de Deus para aquele povo. Mas eu não quero saber da vontade de Deus. Eu quero saber da minha vontade. Eu quero saber do que eu desejo, do que eu sonho, do que eu quero. Eu não quero. E se tiver um profeta para ir de me apoiar, é esse profeta que eu vou seguir. Porque eu não quero ouvir o outro que vai dizer tudo que eu não quero ouvir. Eu quero ouvir esse que vai dizer: você está certo mesmo, vai fundo. Fala sério. Não é isso que a gente quer de vez em quando? Não ser confrontado, não ter oposição, simplesmente dizer a alguém: vai que é tua, só que é o abismo lá na frente. Vai mesmo, eu quero alguém que me incentive, vai, só que ali tem um precipício. E é para lá que o profeta está te empurrando. Então, o primeiro conselho de Deus, na hora que você estiver enfrentando uma luta, uma dificuldade, não se deixe enganar. Amadureça, coloque seus pés no chão, cresça, vire adulto, deixe de ser criança. Outro conselho de Deus, o segundo deles, no versículo 5 ao 7, diz assim: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, para que na sua paz vós tereis paz. Segundo conselho de Deus, mais uma vez reforçando: eu desterrei vocês, eu tirei vocês da terra e coloquei vocês aí. E aí o que vocês vão fazer aí, enquanto o tempo que eu programei para isso não passe? O que vocês vão fazer aí? E é esse conselho que ele deixa e eu quero compartilhar com você. Resumidamente, busque, eu vou usar uma palavra que eu espero que você entenda: prosperar. Quando a gente fala em prosperidade, dá até arrepio, porque o que se fala errado disso na igreja é terrível. Mas segundo a Bíblia, prosperar é melhorar continuamente. Eu cito sempre aquele versículo de Provérbios 4:18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Isso é o exemplo de prosperidade. A minha vida é próspera quando eu melhoro, não é quando eu sou rico, não é quando eu tenho tudo. Mas se eu melhorei alguma coisa, eu prosperei. Então Deus está dizendo para eles: busquem prosperar, busquem melhorar. Que sentido tem isso? Veja, você está num lugar que você não gostaria de estar. Você está vivendo uma situação que você não gostaria de estar vivendo. Então Deus está dizendo: você tem duas opções: ou você senta, chora, amaldiçoa o dia que nasceu, amaldiçoa Deus, faz tudo que você quiser, xinga palavrão, reclama, ou você, do jeito que está, no lugar que você está, que não gostaria, procure melhorar aí. É isso que Deus está dizendo. Ele não está incentivando que a gente fique se lamentando, chorando, reclamando: ó vida, ó azar, que eu fiz, joguei pedra na cruz. Não, ele está dizendo: melhore aí.
Melhore continuamente. Ou seja, faça o melhor com aquilo que você tem. O que você tem é o que você quer? Não, não é o que eu quero. Aonde eu estou é onde eu gostaria de estar? Não, não é. Mas é o que eu tenho para hoje. Então, com o que você tem para hoje, faça o melhor. Esse é um princípio que está em vários lugares da Bíblia. Outro dia aqui preguei mesmo sobre isso. Deus não vai te dar mais enquanto você não estiver satisfeito com aquilo que você tem. E essa satisfação, ela se mostra na nossa reação. Eu não estou na casa que eu queria, eu não estou no bairro que eu queria, meus filhos não estão no colégio que eu gostaria de colocá-los, eu não tenho o carro que eu gostaria de ter, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Seja contente com o que você tem e busque melhorar com aquilo que você já possui. Não amaldiçoe o que você tem, não amaldiçoe a sua situação, porque pode ser até que você esteja assim por conta de Deus, como é o caso aqui. Eu coloquei você aí, então você aí vai prosperar, você aí vai viver como se nada disso estivesse acontecendo. Você vai fazer o melhor daquilo que você tem. Você vai agir com o que já está nas tuas mãos e vai viver da melhor forma possível. Porque pior do que ser escravo, pior do que estar escravo, melhor dizendo, é ser escravo. Às vezes a vida leva a gente a estar escravo, mas você não é obrigado a ser escravo. Às vezes a escravidão é imposta e você não tem o que fazer, mas você pode dentro do seu coração continuar livre. O apóstolo Paulo foi prisioneiro várias vezes, mas da prisão escreveu as melhores cartas. Então, ele dizia, eu estou preso, mas meu espírito está livre. Eu estou prisioneiro, mas eu não estou. Eu estou livre no meu espírito. Então, o conselho de Deus aqui é seja livre. E Ele manda você prosperar em todas as áreas, mesmo vivendo essa dificuldade. Ele fala de coisas materiais. Olha, verso 5. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei do seu fruto. Coisas materiais, fazer casa, morar na casa, plantar, comer, coisas que a gente precisa, eu e você. Mas depois ele fala de relacionamento. Tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, não diminuais, porque a paz da cidade, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então ele fala agora de relacionamentos. Relacionamentos na família, relacionamentos na cidade, com a população local. Ele diz, aí onde você está, faça o melhor com o que você tem. Aí onde você está, se multiplique, não se diminua. Não se ache coitadinho, não se ache perdido, não se ache o pior das pessoas, não se diminua, não se deprecie, pelo contrário, faça o melhor com aquilo que você tem e busque em todas essas áreas melhorar. Aumente sua família, aumente seus relacionamentos, promova a paz do lugar onde você se encontra. Áreas importantes demais na vida de todo mundo. A área espiritual é importante? É. A área de relacionamentos é importante? Sim, o evangelho é relacionamento. E a área material é importante? Também é importante. Também é importante que você melhore continuamente. Não fala a Bíblia de riqueza, mas do básico, não é? Isso é prometido, inclusive, por Deus. Então, viva o melhor com aquilo que você tem. Esse é um conselho de Deus para que você consiga superar a dificuldade que pode bater na casa de qualquer um para ser bem sucedido. Em 2 Crônicas, leia comigo rapidamente, capítulo 26, 2 Crônicas, capítulo 26, verso 5. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5 está escrito: propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Está ruim? Busque a Deus. Não é o que você queria? Viva e faça o melhor. Continua ruim? Continue buscando a Deus. Porque a promessa é, nos dias em que buscou ao Senhor,
Deus o fez prosperar. A melhor prosperidade não é aquela que a gente conquista, mas é aquela que Deus nos dá. Porque essa ninguém pode tirar. A que você conquista pode ser roubada, mas a que Deus dá, ninguém pode tirar. É como disse Jesus, não ajunte tesouros na terra, porque aqui tem traça, tem ladrão, ferrugem, e tudo isso prejudica. Mas lá no céu, aquilo que há um depósito, lá onde há um depósito, lá ninguém pode roubar. Então a prosperidade que vem de Deus, essa ninguém pode tirar. Aquela que eu conquisto, tem certo valor, mas ela é frágil e ela pode ser tomada a qualquer momento. Mas enquanto dele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Quer prosperidade? Que seja gerada por Deus e não por nós. Isso é a melhor saída para a nossa vida. Terceiro conselho, volta lá o texto em Jeremias 29, e vamos ler o verso 10 ao verso 12, onde está escrito: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Terceiro conselho de Deus, simplesmente, confie em mim. Confie no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O que eu tenho que fazer? Está difícil, está ruim, não é o que eu queria, está complicado, mas ele está dizendo para mim, confie em mim. Eu é o que sei o que eu penso sobre você. Eu é que sei o futuro que eu programei para você. Qual você deseja? O futuro que você quer conquistar ou aquele que Deus programou para você? A escolha está diante de você. Às vezes o futuro que você quer conquistar não é o que Deus preparou para você. Aí você tem o direito de ir? Tem, você é livre. Todos nós temos o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas você só vai ser feliz mesmo quando você estiver no plano que Deus construiu para você. Quando acontecer aquilo que Deus pensou para você e não o que você imaginou ser o melhor. Não olhe para as circunstâncias. Verso 10. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos. Aí alguém diria, que notícia ruim essa, hein? Todos os profetas dizendo, semana que vem, mês que vem, olha, no máximo ano que vem vocês estão de volta. Aí chega Deus e diz assim, 70 anos. 70 anos, Senhor? Puxa, será que eu estou vivo até lá? Quem já estava com os seus 50 falou assim, já era. Daqui não sai, daqui ninguém me tira, né? Imagina, quem já estava com 70, então aí pronto, já acabou tudo. Com 140 anos eu vou sair de Babilônia. Mas não importa onde eu estou. O que importa é que eu estou com Deus. Não importa a situação. Mas Deus está me dando uma palavra que é certa e que eu posso confiar. Que é melhor do que os falsos profetas que dizem o que eu quero ouvir. Eu não queria ouvir que são 70 anos, mas são 70 anos. E aí Deus está dizendo simplesmente para eles, olha, 70 anos, e atentarei para vós, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Ele está prometendo, confie, vou trazer vocês de volta. Não é no tempo, não é na hora que vocês gostariam, mas eu vou fazer. Então, ele está simplesmente dizendo, não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o momento atual, não olhe para o que você está vivendo agora. Mas creia e confie que Deus tem o melhor. Não olhe nem para os seus próprios pensamentos. Por isso ele diz, logo depois de falar isso, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você deseja um fim nessa tribulação. Você deseja um fim nesse problema. Mas eu é que sei a hora. Eu é que sei o momento. Eu é que sei o que é melhor para você. Eu é que sei a hora de te abençoar.
A gente às vezes deseja tanto a bênção que a gente quer que ela seja na nossa hora, mas a bênção é boa quando ela é na hora de Deus. Quando Deus é que está no controle, não o meu coração, não o falso profeta que diz o que eu quero ouvir, mas sim o Senhor. Então Ele vai esclarecer para mim. Eu sei o que eu penso de você, e eu penso paz, eu penso tranquilidade, não penso mal. Vou dar a você sim o fim que você deseja, mas só que vai ser daqui a 70 anos. Porque essa é a hora, esse é o melhor momento. O melhor momento é o momento que eu tenho para você. Veja o que você pensa, não olhe para as circunstâncias, veja simplesmente o que Deus tem para você e ore de acordo com Deus. Aí ele diz no verso 12, então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Esse então diz o seguinte, não quer dizer que eles não oravam antes. Já oravam, já buscavam, como todos nós aqui. Mas só quando eu começo a entender os propósitos de Deus, quando eu começo a entender que os seus pensamentos não são os meus, aí ele diz, então, aí você vai passar a me invocar da maneira certa. Aí você vai passar a orar a mim. E aí eu vou passar a te escutar. Quer dizer, tudo que você disse até agora eu não tenho nem ouvido. Essas orações são em vão, porque não estão de acordo com a minha vontade, que foi um princípio que eu ensinei para vocês a semana passada aí. Então, você não adianta querer o que você quer. Você tem que querer o que eu quero para você. Enquanto você não quer o que eu quero, não adianta orar pelo que você quer, porque eu não vou nem ouvir o que você está falando. Mas quando você pensar como eu penso, você vai me invocar, e eu vou te responder. E eu vou então fazer de acordo com a minha vontade. E aí eu vou ouvir você. A tua oração será ouvida quando ela for de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, com os planos de Deus para a sua vida. Terceiro conselho. E o último que eu quero deixar contigo. No versículo 13, ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Na hora da luta, na hora da prova, na hora da circunstância ruim, busque a Deus de todo o seu coração. Como foi dito na palavra, não se deixe enganar, primeiro conselho, busque prosperar com aquilo que você tem, confia no Senhor e busque o Senhor de todo o seu coração. O problema é que isso parece simples, mas nem sempre é. Porque muita gente, quando não consegue o que quer, acaba não buscando a Deus mais. Se decepciona com Deus porque as coisas não são como eu queria, não são na hora que eu queria, não são do jeito que eu queria. E aí acabam buscando coisas e não a Deus. E o que Deus está dizendo no verso 13 é buscar-me-eis, a mim. Deus não manda você buscar coisas, não manda você buscar sucesso, não manda você buscar prosperidade, não manda você buscar felicidade. Deus manda você buscá-lo, porque nele aí estão todas essas coisas. Dá para entender isso? Esse princípio foi ensinado por Jesus em Mateus capítulo 6, mais uma vez eu leio contigo, versículo número 33. Mateus 6, 33, ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e a consequência, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Percebe? Não busque as coisas, busque a Deus. As consequências são que Ele suprirá as tuas necessidades e te dará o melhor, que Ele sabe o que é melhor para você, e fará de acordo com a sua vontade. Então não busque coisas, busque Deus. Mas para que isso aconteça, busque de todo o coração. O versículo do Salmo 37, verso 5 que eu citei, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Essa entrega é a busca. Essa entrega é a busca de Deus, completamente, de todo o teu coração, como se esse fosse o maior projeto da sua vida, como disse Jesus. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça. Busque em primeiro lugar satisfazer a vontade de Deus. E aí o que você precisa, Ele certamente suprirá. É assim que as coisas funcionam. Mas o que fazemos? Fazemos o contrário. Buscamos a nossa vontade, buscamos satisfazer os nossos desejos, buscamos os nossos planos, as nossas realizações e depois queremos que Deus diga amém. É engraçado a nossa oração às vezes, né? Parece que é Deus que está orando, porque é Ele que tem que falar o amém, né? Porque eu coloco tudo que eu quero e digo, Senhor, assina aí, faz o cheque, é contigo, né? Só que não é assim que as coisas funcionam. Porque quando eu buscar a Deus de todo o meu coração, quando eu confiar nele com toda a certeza que eu tenho, quando eu buscar melhorar com aquilo que eu tenho, quando eu não me deixar mais enganar por falsos profetas, aí vai acontecer o que eu realmente preciso e isso vai ser o maior projeto da minha vida. Versículo 14, o Senhor diz assim, serei achado de vós. Você me busca, você me acha. Serei achado. E farei mudar a vossa sorte. Que é isso que você queria desde o início. Só que isso só vai acontecer lá no final. Aquilo que eu queria desde o início só vai acontecer quando eu mudar o curso da minha vida. Quando eu parar de acreditar em falso profeta, parar de me enganar a mim mesmo. Isso só vai acontecer quando eu começar a melhorar com o que eu tenho, quando eu realmente confiar no Senhor, quando eu realmente buscar de todo o coração, aí a minha sorte vai mudar. E não antes. Farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. É no fim da história que as coisas acontecem, só que há um percorrer dessa história. E o percorrer é o que vivemos agora. E é agora que a gente precisa mudar as nossas atitudes. É agora que a gente precisa mudar a maneira de agir, de pensar, de crer. É agora que a gente precisa se preparar para vencer as dificuldades. E eu espero que você ouça o conselho de Deus essa manhã, mude a sua história e trabalhe junto com Deus para que a vontade dele prevaleça sobre a sua vida. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado por ouvir conselhos do Senhor que nós precisamos colocar em prática, porque o dia mau pode chegar. Podemos alguns já estar vivendo esse dia mau. Alguns podem estar hoje já enfrentando o exílio, a dificuldade, aquilo que a gente não queria, que não era nosso desejo. Mas sabemos que o Senhor tem o controle de tudo na nossa vida. Nossa vida está em tuas mãos. E nós não queremos ser enganados por falsos profetas, Pai. Nós queremos valorizar aquilo que nós temos já em mãos. Nós queremos dar valor àquilo que o Senhor já nos deu e prosperar aonde nós estamos. Buscar melhorar a cada dia, esse é teu plano para cada um de nós. Buscar ser uma pessoa melhor, buscar mudar a vida, Pai. E confiar em todo o nosso coração no Senhor e te buscar de todo o coração e aí ver aquilo que tanto desejamos, ver o Senhor mudar a nossa sorte. Só o Senhor pode mudar a nossa sorte. Por isso entregamos a nossa vida em tuas mãos. E eu oro, Pai, por cada um dos meus irmãos e irmãs, por cada família que aqui está. Que o Senhor cumpra os teus propósitos, os teus planos na vida de cada um dos teus filhos. Mas que eles ouçam somente a tua voz, que eles não sejam enganados pelo mal, e nem por si mesmos, nem pelo auto-engano. É o que eu te peço, Pai. Orando e os abençoando, em nome de Jesus. Amém.